Caso resistam, com o veredito do jogador Ram, será executado uma pena de morte. Enquanto está amarrado, o Prota fica paralisado de medo. Ele é diferente, pensa o Prota. Não consegue tirar os olhos dele. É como se fossem as últimas pessoas do mundo. Uma presença muito forte. Então é esse tipo de pessoa que sobe a torre. Um jogador. Você está bem? Pergunta Excalibur ao Prota. O Prota responde dizendo que não consegue se mexer. Neste momento, ele usa Excalibur e corta os panos que o amarravam. Han se surpreende e diz que havia avisado para não resistirem e que agora deve aplicar a punição conforme as regras. O Prota e Excalibur decidem que não tem outra forma e que não é hora de se preocuparem com outras coisas. Se a situação continuar assim, eles estão ferrados. Então não há outra escolha, eles têm que atacar. Raios começam a sair da Excalibur. Ela começa a gritar para o Prota, dizendo para ele acabar com ele. Ran, no próximo quadro, fica surpreso, se perguntando que poder seria esse. Seu corpo transborda de poder. Esse é o poder de Deus. Excalibur estava falando. Pensa o Prota. Ele sente que pode ganhar usando esse poder. Então ele olha para baixo e vê que ainda há pessoas. Ele para. Excalibur grita com ele, perguntando por que ele parou. Ele responde dizendo que se atacarem agora, pessoas podem morrer. Han olha para cima e percebe a situação, dizendo que não sabe o que estão fazendo, mas que perderam a chance de vencer. Ran solta em direção a eles e dá um socão no Prota, que acaba sendo arremessado no chão. Um dos civis diz que deve ter doído. Outro se pergunta se ele morreu. Ran aparece no próximo quadro falando que, como havia suspeitado, eles são perigosos. Sobreviveram a uma queda dessas. E ele prepara um novo ataque. Enquanto isso, o Prota está desmaiado. Excalibur pensa que não tomou cuidado, por isso a situação está assim. Ran lança o seu ataque. Neste momento, a Excalibur fecha os olhos, se preparando para receber o golpe. Alguns segundos depois, ela abre os olhos e vê que uma bolinha de pelos está em sua frente. Ran para o ataque e questiona por que o Mokiko está interferindo. Uma pessoa pergunta por que o Mokiko está protegendo eles. Outro cita que nunca viu uma besta mística interferindo em uma luta assim. Um deles pergunta se eles ainda vão lutar. Outro responde que não tem chance de atacar o Mokiko. Ran fica olhando, então começa a puxar seu pano de volta. Ele desce no chão e encara fortemente a Excalibur, que está sendo protegida pelo Mokiko. No quadro seguinte, ele fica puto da vida e bate o pano na cara dela, que acaba perdendo a consciência. Ele diz para os guardas prenderem eles, que vai puni-los de acordo com a lei. Um tempo passa e vemos que os dois estão dentro de uma cela. No quadro seguinte, vemos alguém rindo e perguntando se o Mokiko protegeu os criminosos. Ran responde que é a verdade. O homem pergunta se ele está confundindo inocentes com criminosos de novo e cita que a tribo Mokiko nunca protegeria vilões. Ran responde que de fato eles atacaram os portões e diz que um deles estava usando uma gravata. Ele continua e fala que nunca viu algo assim antes. O homem olha para trás e cita que sabia que havia visto isso antes. Ran pergunta se há alguém em mente. O homem o pergunta se ele lembra do garoto que bateu de frente com o Nagi. Ele diz que acha que tem que conhecer esse cara. E nos é revelado que é ele, o Jin, o número 2 no ranking. Quando voltamos para o Prota, vemos que ele está tentando puxar assunto com Excalibur, perguntando quantas pessoas ela derrubou. E fala sobre o Han, dizendo que os jogadores não são muito fortes e que, se ele tivesse atacado, teriam ganhado. A Excalibur fica sentada no canto da cela e responde com um af. Ela tá brava, pensa o Prota. Bem, ela tá certa. Depois do que aconteceu, eu também ficaria bravo. Se ele não tivesse hesitado, teriam vencido a luta. Ele começa a dizer a si mesmo que é um fracassado e que merece morrer enquanto bate a testa na parede. Ele se assusta com Excalibur o chamando e ela rapidamente pede desculpas. O Prota fica confuso e pergunta o porquê das desculpas, achando que ela pode estar fingindo para atacá-lo pelas costas. Ela fica com raiva e responde que está tentando dizer que estava errada, que começou a briga e envolveu eles nessa bagunça.
Nesse momento, vemos que ela deu um cocão na cabeça dele e pergunta se ele está ouvindo. Ele responde com um sim, senhora. Ela continua e diz que vai se responsabilizar, então pede para ele bater nela. Ele pensa que ela só tem músculo e violência na cabeça e conclui que deve ser por isso que ela é tão impulsiva. Nesse instante, ele tem uma ideia. Libur, ele grita. Quero te chamar assim. Ele explica que Excalibur é um nome longo, então vai chamá-la por esse apelido. Ele fala que em vez de bater nela, quer saber se pode chamá-la assim. Ela pensa um pouco e responde: tanto faz, não ligo para isso. O mais importante é que já está na hora de escaparmos daqui. No próximo quadro, vemos dois guardas cochilando em frente à cela. Um deles acorda assustado ao ver Jin e Han e pede desculpas, dizendo que não sabia que eles viriam. Jin responde dizendo que está tudo bem e pergunta se está tranquilo na cela. Han diz com raiva que a única coisa calma ali deve ser a cabeça dos guardas. Um deles começa a suar frio e pensa que vão precisar escrever o quanto sentem muito para se desculpar. Jin diz que em vez disso, quer saber sobre as pessoas que brigaram em frente ao portão. Mas quando o guarda começa a responder, uma explosão acontece. E vemos que fizeram um buraco na cela. Incrível. Nunca imaginei que eles fossem sair com todo esse estilo, diz Jin. Ele continua. Mas criar essa confusão é pedir para morrer. Ele olha para baixo e vê Libur correndo com o Prota nos ombros. O Prota pede para ela ir devagar, senão vai morrer ali mesmo. Enquanto correm, vemos que Han fez algo e os dois caem no chão. A Excalibur começa a se perguntar o que seria aquilo. De repente, essa pressão. Quem fez isso? Pergunta o Prota. Seu corpo ficou mais pesado? Não, ele responde. E percebe que o que está pesado são as roupas. Desistam, já dormi nas suas roupas, diz Han. Posso controlar vocês por pelo menos metade do dia. Não somos bandidos, grita o Prota. Só viemos aqui para subir a torre. Subir a torre? Repete Han. Muitas pessoas como você já tentaram e morreram como insetos. Mas está dizendo a verdade e quer mesmo subir? Isso é só mais uma razão para desistirem. Libur caído no chão grita chamando ele de cuzão. A torre está cheia de jogadores como ele, diz Han. Se vocês nem conseguem me derrotar, não vão subir torre nenhuma. Ok, vamos parar por aqui, diz Jin, aparecendo em frente ao Prota. O Prota olha para ele e pergunta: você é o cara daquele dia? Que bom te ver de novo, diz ele. Sou Jin, o rei da vila de Entre.